Bom dia! Bom dia! Bom dia, por fim! Estamos aqui para nossa live, submergidos. Sexta-feira não foi possível, mas não podemos desistir, aqui estamos. Já sentia falta de falar com vocês pelo canal Poliana Santos Oficial. Para conversarmos um pouquinho sobre as emoções, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. E bem-vindo a essa live. Se você pode, compartilhe essa live para outras pessoas estarem aqui conosco, aprendendo um pouquinho mais sobre as nossas emoções, sobre a cura da alma. Sobre coisas que são necessárias no nosso dia a dia para termos uma vida mais saudável, para termos uma vida mais direcionada à vontade de Deus para nós. E eu espero que de verdade essa live seja de bênção para você. Antes eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por esta manhã preciosa, por este tempo que o Senhor preparou para nós. Te agradeço por cada pessoa que vai entrar nesse vídeo, nessa live, seja agora, seja depois. Que esta live, que essas palavras que serão direcionadas por ti, venha tocar cada coração, venha tocar cada alma. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria e entendimento para a gente poder conduzir o nosso espírito e a nossa alma à sua presença. E que o Senhor possa curar cada enfermidade, possa curar cada dor, cada tristeza, cada angústia, cada amargura, todos os traumas. Que o Senhor venha curar pelo teu sangue, em nome de Jesus, porque nós não podemos nada sem o teu Espírito. E que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a submergir na tua presença, para que, através disso, a nossa alma seja limpa e curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, você já enviou essa live para outras pessoas? Hoje vai ser uma manhã especial, nosso primeiro dia depois desse longo tempo de férias dos meus filhos, que aqui na Espanha são 3 meses de férias. E era um pouco difícil fazer as transmissões, mas aqui estamos de volta. Eles já estão de volta para a escola, graças a Deus. E agora nós temos esse tempo precioso para falar um pouco sobre a nossa alma. E hoje o tema da nossa live vai ser rompendo ciclos, porque muitas vezes nós adquirimos padrões de conduta, formas de ver cada situação, de lidar com situações que são herdadas dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, e que nos leva a conduzir a nossa vida, que é individual, de forma errada. Porque cada pessoa tem um propósito de vida e cada pessoa tem uma vivência diferente. Ainda que eu esteja passando pelo mesmo problema que um amigo, que um familiar esteja passando, a maneira de conduzir a resolução desse problema não será a mesma. Então você precisa buscar dentro de você e buscar de parte de Deus qual deve ser a conduta assertiva para você lidar com esse problema na sua vida. Porque se você não colocar um basta e tomar uma atitude, você vai continuar repetindo esse ciclo e ele nunca vai se resolver. Talvez por um momento você consiga encontrar um alívio, mas mais adiante na sua vida essa situação pode voltar e você vai ter a mesma dificuldade para lidar. Então é o momento de você romper ciclos, né? Olha, deixa eu ler para você, antes da gente começar sobre esse tema. Em Daniel, que estamos estudando Daniel com meus filhos, eu estou estudando com eles Daniel, eles estão amando a história de Daniel. E tem uma parte onde Daniel ora ao Senhor e ele dá a revelação do sonho do rei. Né? E não é uma revelação simples, porque o rei não lembrava do seu sonho. Então, só um Deus maravilhoso, poderoso, pode revelar um sonho para você de alguém que nem se lembra do sonho dele. Né? Tá lá em Daniel capítulo 2,
no versículo 19, que diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a ele. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Se algo na nossa vida está oculto, que nós não conseguimos entender o motivo, a razão, de onde veio, por que acontece, você pode ter certeza que nós, seres humanos, somos falhos e muitas vezes não somos capazes de discernir o que nos acontece e por que nos acontece. Mas nós temos um Deus maravilhoso que conhece todas as coisas, que é capaz de nos revelar. Mas para isso nós temos que buscar com esse propósito específico. Senhor, isso na minha vida eu não consigo entender, não sei como lidar. Sentimentos, traumas que até hoje te prejudicam, lembranças, episódios na nossa vida que não conseguimos sobrepor, não conseguimos vencer. E você sabe que muitas vezes a gente busca com todas as forças ter tranquilidade, ter mansidão para resolver, mas muitas vezes não é possível. E Deus, que conhece o profundo e escondido, Ele sabe por que você está atravessando esse ciclo, atravessando essa situação. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, se Ele tem o conhecimento de quem nós temos que buscar, Ele pode nos revelar. Quantas coisas na minha vida, eu sei que, por ser psicoanalista, eu recomendo às pessoas a buscarem. Se você não está conseguindo solucionar os seus problemas, eu sei que nós, como cristãos, buscamos da presença de Deus, Ele é capaz de nos revelar, mas muitas vezes nós necessitamos uma ajuda de algum profissional para nos encaminhar de maneira mais fácil para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E muitas vezes nem mesmo o profissional é capaz de enxergar tudo que nos acontece. E essa área da nossa vida, que muitas vezes os outros não são capazes de compreender, que nós não somos capazes de compreender, o Espírito Santo conhece. Então, a partir do momento, por isso eu insisto tanto, que nós mantenhamos essa intimidade com o Espírito Santo, Ele nos revela. Seja em sonho, seja em visão, seja no nosso inconsciente, seja um sentimento que nos vem, Ele nos revela. Ele nos revela no momento certo. Nós temos que primeiro nos acercar a Ele, porque a palavra diz: acercai-vos a mim e eu vos acercarei a vós. Chegueis a mim, venid a mim e eu irei a vós. Então a atitude de acercar a Deus é nossa. Existe algo que eu queria comentar com vocês, algumas coisas, que é um exemplo, são alguns exemplos de ciclos que vivemos que não conseguimos romper. Um deles é, muitas vezes, porque em um relacionamento, às vezes um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, quando o seu cônjuge, quando a pessoa com que você está se relacionando, às vezes pode ser com um amigo, com um familiar, você não consegue romper o ciclo, você não consegue se afastar, você não consegue abandonar, você não sabe como lidar. Talvez é uma pessoa opressora, é uma pessoa obsessiva, é uma pessoa controladora. E às vezes as pessoas te aconselham: mas fulano, por que você permanece aí? Mas fulano, por que você não toma uma atitude? Mas fulano, e você sofre com aquela situação, mas não sabe como lidar.
não é capaz nem de abandonar a situação e também não é capaz e também não se sente bem permanecendo na situação. Você como que fica paralisado naquele relacionamento. E deixa eu te dar um exemplo. Por que muitas pessoas suportam a opressão? Suportam, às vezes, pessoas abusivas. Suportam que as pessoas se aproveitam delas. Porque constantemente, às vezes, a gente fala assim, nossa, as pessoas se aproveitam de mim, se aproveitam da minha bondade, se aproveitam que não me importa certas coisas. Sempre estão se aproveitando de mim. Por quê? Você já se perguntou por quê? Ah, Poliana, eu já me perguntei, mas eu não consigo. A cada momento, sempre, de vez em quando, acontece a mesma coisa. Eu confio nas pessoas e elas se aproveitam de mim. Por quê? Por que eu permito? Por que eu não consigo identificar que aquilo ali é um relacionamento tóxico? Por que eu não consigo identificar que aquilo está fazendo mal para mim? Né? Olha, eu vou te dar um exemplo muito prático. O que você tem que fazer? Se você constantemente vive esse tipo de situação, mas não consegue reagir, é porque o seu inconsciente está identificando que é algo comum, é algo normal de se viver. Como assim, Poliana? Se você for observar uma criança que tem seus pais controladores, opressores, às vezes violentos, né? Pais que são tóxicos, porque tem muitos pais que são tóxicos, narcisistas, né? A criança, o que ela pensa? Eu não estou bem, mas é isso que eu tenho que viver. Porque que atitude pode tomar aquela criança? Eu tenho que permanecer aqui, são meus pais, eu tenho que obedecer, eu tenho que me submeter a isso. Se você tem um pai ou uma mãe que foi muito controladora, que ficava ali no seu pé, que queria controlar tudo que você faz, que queria que se fizesse as coisas da maneira deles, não te dava autonomia, né? Então você se adaptou a viver em um ambiente onde você era controlado. Ainda que quando você cresce, você identifica que não era uma situação saudável, o seu inconsciente, o seu interior está acostumado a suportar esse tipo de situação. Porque quando você era criança, você não podia tomar partido, você não podia fazer algo a respeito, porque é o seu pai e a sua mãe, e você deve obediência, você tinha que se sujeitar e submeter. Então, quando você é um adulto, por mais que você veja que está mal, você não consegue ter nenhum tipo de situação, porque o seu inconsciente identifica que aquela vivência é comum, de que aquilo ali é o que você precisa viver, que você tem que viver e que você tem que se submeter àquilo. Porque você passou toda a infância se submetendo a esse tipo de situação. E porque muitas vezes nós somos atraídos a pessoas realmente controladoras. Porque inconscientemente identificamos esse tipo de pessoa para a nossa vida. E trazemos esse tipo de pessoa para a nossa vida. Porque estamos acostumados a passar toda uma vida nos submetendo a uma opressão, nos submetendo ao controle, nos submetendo à toxicidade, ao narcisismo, e nos tornamos dependentes disso. Então eu quero que você entenda que antes de julgar alguém que está em um relacionamento abusivo e não consegue sair, entenda o que aquela pessoa passou na sua infância. Entenda, busque entender o que você viveu, o que aquela pessoa viveu desde que ela nasceu. Talvez ela está acostumada a se submeter a esse tipo de coisa. E é difícil de sair, porque está acostumada a depender. É possível sair, Poliana? É. Você precisa romper o ciclo. Por isso o tema de hoje é rompendo ciclos. Você precisa romper esse ciclo. Só que eu não estou aqui para falar para você que você tem que deixar seu marido, você tem que deixar sua esposa, não. Você precisa tratar você. Você precisa entender que aquilo na sua infância não era o normal. Você não tem culpa de que você tenha tido pais que atuaram assim com você. Por mais que você ame os seus pais, eu amo os meus pais. E muitas pessoas que eu trabalho amam seus pais e hoje não tenho o que falar deles. Mas naquele momento, quando você era criança, talvez eles não sabiam como lidar.
Assim como hoje eu tenho os meus filhos e muitas vezes não sei como lidar com eles. Eu faço o meu melhor. E naquele momento você precisa entender que os seus pais faziam o que era melhor, o que eles achavam que era certo. Por mais que não estivesse certo, eles pensavam que era o certo. Isso não é um motivo para você odiar os seus pais e pensar, o que está acontecendo comigo hoje é culpa dos meus pais. Não. Eles fizeram o que eles pensaram que era o certo. E isso trouxe consequências para você. Mas você pode mudar esse caso. Você pode mudar a sua história. Você pode dar um basta. Você precisa identificar, isso não é o normal. Não é isso que eu tenho que viver. Não é assim que Deus quer que eu viva. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso tomar uma atitude, né, de dar um basta, colocar limites, de dizer até aqui. Se chegou ao momento em que você é desrespeitado, esse é o seu limite. Você precisa colocar os seus limites. Primeiro, você precisa se amar. A própria palavra diz: não tem como eu amar alguém se eu não me amo. Será que nós realmente amamos essa pessoa que nos controla? Talvez a gente pense que sim, mas se você não se ama, você não é capaz de amar ninguém. E eu não estou falando de mim. Talvez a gente pense que ama, mas quando você não se ama, como que eu posso amar alguém? Eu sofro essa dependência, mas é dos meus filhos, porque eu dependia total do meu esposo, mas ele faleceu há 3 anos. Isso é o quê? A gente está transferindo, Márcia, a nossa dependência. Essa necessidade de depender vem da infância, porque nós não estamos seguros em nós. Talvez a sua infância não te ensinaram a como você se sentir segura. Quando os pais controlam demais os filhos, normalmente os filhos crescem pensando que eles necessitam ser controlados, que eles precisam de alguém para decidir por nós. Como talvez o meu pai ou a minha mãe sempre decidiam por mim. Você já viu pais que muitas vezes chega alguém para conversar com o filho e ele responde pelo filho? Pergunta, qual que é o seu nome, fulano? E a mãe, o nome dele é tal. Ela sempre está fazendo pelo filho. Então o filho cresce pensando que ele não é capaz de fazer tudo por ele mesmo. Ele precisa de alguém para mostrar o caminho, para dizer o que ele tem que fazer. Não se sente seguro. Então você vai passar a vida adulta sempre buscando alguém de quem depender. Mas como que eu posso romper esse ciclo, Poliana? Entendendo o seu passado. Entendendo por que você viveu tudo isso. De onde está a raiz. E curar essa raiz. Perdoar quem necessita ser perdoado. Eu perdoo os meus pais porque eles fizeram o melhor. Mas eu entendo que essa não é a solução para a minha vida. Esse não é o caminho. Eu posso decidir por mim. Eu posso decidir por mim. Eu sou capaz. Ainda que toda a minha vida eu tenha dependido de outras pessoas, eu posso decidir por mim. É o momento de você dar esse passo. Eu sei que a gente se sente inseguro, eu sei que a gente tem medo, né? Eu sei que muitas vezes nós não sabemos como dar esse primeiro passo, mas é um passo necessário. E eu quero te dizer que você é capaz de dar. Né? Deus, ele me deu essa força para dar esse passo, porque também eu era muito dependente. Até que um dia eu entendi que por mais que as pessoas não reconheçam esse valor que nós temos de ser independentes, de tomar decisões assertivas, de se valer por si mesmo, nós somos os que temos que reconhecer isso em nós. Quantas vezes nós dependemos da opinião dos demais para dar um passo? Você é daquele tipo de pessoa que muitas vezes vai fazer algo e tem que pedir a opinião de todo mundo para saber se você toma aquela atitude. Essa insegurança, né? Esse medo, será que eu estou fazendo o correto? Por quê? Por que eu sou assim? Porque durante a sua infância decidiam por você e hoje você se sente insegura para tomar decisões só. Mas eu te falo que você só vai conseguir sair desse ciclo quando você, mesmo tomando decisões erradas,
Mesmo que você se arrependa depois, é necessário, sabe por quê? Isso faz parte do seu processo de amadurecimento. Faz parte de você dar com a cara na parede. Ai, eu me equivoquei, eu errei. Mas você tem que sentir orgulho porque você deu um passo. Quantas pessoas se negam sequer a dar o passo? E às vezes te acusam, tá vendo? Você fez errado. Mas pelo menos você tomou uma decisão. Você não tem que sentir vergonha das suas decisões erradas. Você tem que sentir vergonha por não fazer nada. E eu preciso fazer algo por mim. É isso que você tem que fazer. Eu quero fazer algo por mim. E se Deus está comigo, quem será contra mim? Assim diz a sua palavra. O princípio de tudo é se amar. Você talvez passou toda a sua vida se abandonando, dando prioridade à sua família, aos seus filhos, ao seu esposo, aos seus pais, e nunca se deu prioridade para se conhecer, para saber o que realmente a Poliana quer. Eu faço tudo o que os filhos querem, que o esposo quer, que os pais querem, que as pessoas que estão comigo perto de mim querem, mas o que realmente eu quero? O que Deus espera de mim? Será que eu estou correspondendo a Ele? Porque talvez a gente passe a vida querendo corresponder às expectativas dos demais, mas não estamos correspondendo nem às nossas expectativas e nem à expectativa de Deus. E Ele espera muito mais de nós. Sabe por quê? Porque Ele crê no que nós podemos fazer. Talvez você não crê em si mesma, mas existe um Deus que crê em você. E Ele colocou em você talentos, colocou em você dons, para você fazer tudo por você. A gente tem que entender que nós não precisamos depender de ninguém, somente de Deus. Porque naquilo que nos falta, Ele nos dá. Se te falta segurança, Ele te dá essa segurança. Mas você precisa dar o passo. Você lembra de Jesus sobre as águas? Que Pedro viu Jesus e os demais discípulos sobre a água e ficaram admirados. E queriam fazer o mesmo. Mas o que Jesus falou? Você tem que vir até mim. Você tem que colocar o pé na água. Depois que você colocar o pé na água, é que eu vou segurar você. Então Ele espera que nós demos esse passo. Nós temos que confiar nele, que Ele vai nos ajudar a vencer esse ciclo. Sai dessa posição. Você não precisa depender de ninguém, só de Deus. Eu sei que existem pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, né? E que às vezes dependem de nós, como nossos filhos dependem de nós. Mas nós temos que depender só dele. Nossos filhos, um dia vão embora, né? Eu fico imaginando isso, meu Deus, quando os meus filhos se forem, se casarem, fizerem sua família, eu vou estar aqui só. Não, eu não vou estar só, eu vou estar com o meu Senhor. E Ele vai me ajudar a conseguir terminar a minha caminhada. Eu anotei até algumas coisas aqui, ó. Se liberte da opinião alheia. As pessoas não têm que decidir por você. Não são elas que dizem a você quem você é. Se liberte disso. Ainda que te digam, isso não vai dar certo. Isso está mal. Não, faz de outra forma, não. Faça o que Deus colocou no seu coração. E ainda que as pessoas critiquem, digam, não é assim, eu faria de outra forma, mas você é você. Você vai fazer da sua forma. E você tem que confiar somente na opinião de Deus sobre você. Ao invés de você perguntar o que fulano vai pensar, pergunte o que Deus está pensando de mim. Ele está se agradando desse passo que eu estou dando? Essa deve ser nossa atitude. Olha, pendure a capa. O que quer dizer isso, Poliana? Abandone essa capa de super-heroína. Muitas mulheres, muitos homens também, colocam essa capa de super-herói, porque pensam que tem que dar conta de tudo. Não, eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta de cuidar da minha casa, eu preciso dar conta de cuidar dos meus filhos, eu preciso dar conta de cuidar dos meus pais, é porque eu tenho um pai ou uma mãe que está enferma. E você acha que você tem que dar conta de tudo. Porque se você não fizer tudo, o que vão falar de mim? Vão falar que eu não sou prestativa. Vão falar que eu não faço as coisas direito. Vão falar que eu não consigo cuidar da minha família. Deixa eu te falar uma coisa.
Se você não cuidar de você, você não vai ser capaz de cuidar de ninguém. Se você não cuidar do seu coração, da sua alma, das suas emoções, você não vai ser capaz de ajudar ninguém. Vai chegar um momento em que você vai parar. Porque você não vai suportar mais essa carga. A carga está pesada demais. Será que é necessário você carregar essa carga? Deixe essa carga de lado. Assuma somente aquilo que é para você. Ah, os meus filhos são menores, dependem de você. Isso é algo que você tem que assumir. Você precisa cuidar deles. Mas você não precisa cuidar do mundo inteiro. Você não precisa dar conta de tudo. Nós não damos conta de tudo. Quantas coisas eu precisei entregar na mão de Deus e confiar. Por mais que a gente sinta necessidade, eu preciso fazer algo. Não, você não precisa fazer algo. Tudo que acontece de urgente na sua família, no seu trabalho, você parece que sente um impulso de ir lá e resolver. Você não precisa disso. Você tem que pedir direção de Deus. Senhor, eu tenho que tomar partido nisso. Eu tenho que fazer algo com respeito a isso. Se não, não faça. Somente carregue aquilo que Deus quer que você carregue. Porque o fardo de Deus é leve, é suave. Ele não nos dá fardo que nós outros não podemos suportar. Mas muitas vezes nós pegamos fardos que não nos pertencem e carregamos. E ficamos cansados. Nos esquecemos de nós, não temos tempo para nós. De passar um tempo a sós com nós mesmos. De fazer algo que realmente a gente gosta. A gente passa a vida fazendo algo que os filhos gostam, que o esposo gosta, que os pais gostam, visitando os familiares. E o que você gosta? O que você tem feito por você? Se você não se escolher, ninguém vai fazer. Outra coisa que eu coloquei. Foque no seu propósito profissional, pessoal. Qual é o seu propósito de vida? Muitas pessoas não conhecem, não sabem qual é o seu propósito de vida. Ah, eu não sei porque eu estou nessa terra, eu não sei porque eu estou aqui, não sei qual é o objetivo que Deus tem para mim. Porque até hoje você não olhou para você. Você não buscou dentro de você quais são os talentos que Deus me deu, que eu preciso executar, que eu preciso fazer. O porquê que Deus me fez dessa forma. Talvez eu sou uma pessoa mais expansiva, talvez eu sou uma pessoa mais tímida. Por que Deus me fez assim? Porque o propósito dele tem a ver com a sua personalidade, com seus dons, com seus talentos. Mas você nunca se escolheu. Você precisa focar no seu propósito pessoal. Não existe felicidade, não existe contentamento se não estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Enquanto você não viver o seu propósito, você vai se sentir como se estivesse faltando algo, com esse vazio no seu interior, porque você não está vivendo o seu propósito. E o que você está fazendo não está caminhando para esse propósito. E muitas vezes nós temos que parar o que nós estamos fazendo, retroceder e voltar a fazer, mas da maneira correta, no caminho certo. Naquele caminho que Deus escolheu para você, não é o caminho que os outros escolhem para você. É o caminho que Deus escolheu para você. Não é o caminho que os demais pensam que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. E às vezes o que é melhor para você vai contrário exatamente ao que todos pensam que é melhor para você. Talvez toda a multidão está indo no sentido e só você está vindo no sentido contrário. Mas o importante é que você vá no sentido certo que Deus quer para você. Me entende o que eu estou dizendo? Olha, se priorize e aproveite as oportunidades. Quantas oportunidades nós perdemos? Talvez você tinha vontade de se formar na faculdade. Por que você abandonou? Por que você se vê que não é capaz? Poliana, já é tarde, já não tem idade para isso. Nunca é tarde para viver o propósito de Deus. Nunca é tarde para se priorizar e fazer algo por você. Ah, eu tenho vontade de fazer aquele curso. Faça. Corra atrás e faça. Ah, mas para mim fazer eu tenho que deixar isso e isso e vai ficar desatendido tal lugar e tal coisa. Não importa. Desatenda. Você não precisa manter a casa, às vezes, todos os dias impecável. Às vezes você precisa deixar aquela louça ali sem lavar para fazer algo por você. E não tem problema. Outro momento você faz, você não precisa ser perfeito o tempo todo, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo 100% correto. Nós não podemos dar conta de tudo ao mesmo tempo. Se você for querer dar conta de tudo, você nunca vai fazer algo por você. E para você fazer algo por você, você precisa abandonar certas coisas. Renunciar coisas que não são para você fazer.
que não é sua responsabilidade. Tem coisas que só Deus pode fazer. Entrega nas mãos do Senhor. Aquilo que te preocupa, aquilo que você quer estar o tempo todo pendente, entrega que o Senhor cuida e Ele vai cuidar melhor do que você. Porque nós somos seres humanos limitados. Mas Deus é o Deus do impossível. Então faça algo por você, aproveite as oportunidades. Não tome tudo para o pessoal. Poliana, o meu problema é que as pessoas sempre me criticam, isso me dói demais. Ai, aquele fulano, meu marido, minha esposa, faz comentários sobre mim que me machucam demais. Deixa eu te falar, não tome tudo para o pessoal. Eu tive que aprender isso. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Se a outra pessoa passa a sua vida falando comentários ofensivos, negativos, não sou eu, é ele. É essa pessoa que precisa curar sua alma. O problema está nessa pessoa. Eu não tenho a ver com que as pessoas têm um coração amargurado. Eu não tenho que tomar isso para mim. Quando alguém me fala um comentário negativo ou um comentário que pode realmente trazer tristeza para o meu coração, para me atingir, o que eu penso? Eu tenho pena dessa pessoa, porque realmente ela precisa ser curada. Não é por mim. Você tem que se preocupar com você, com o que sai pela sua boca. Com o que você fala, eu me preocupo. Agora, com o que os outros falam, ainda que seja a respeito de mim, eu não tenho que me preocupar com isso. Isso não pode me frear. Isso não vai impedir de caminhar e continuar fazendo o que eu estou fazendo. Sempre pense isso, não leve tudo para o pessoal. Ah, meu marido sempre está incomodado porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Ele tem um coração que realmente precisa da paz de Deus na vida dele. Ele precisa encontrar o caminho dele também. Então, o que ele faz? Quando as pessoas estão frustradas, elas despejam a frustração àqueles que estão mais perto delas. Porque elas não querem ficar frustradas sozinhas. Alguém mais tem que participar da minha frustração. Você não tem que participar da frustração de ninguém. Se você convive com pessoas que estão frustradas, que nada para elas dá certo, você não tem que se envolver com isso. Não tome a frustração dos outros para você. E nem tome a responsabilidade que aquela pessoa tem que ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Nem a palavra de Deus diz que nós seríamos felizes o tempo todo. A palavra sim promete que nós íamos ter lutas e aflições. Mas ele diz, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. O fato de você estar vivendo o propósito de Deus e que Deus está com você, não é que você vai estar o tempo todo feliz, não. Vai ter momentos de desânimo, de preguiça. Vai ter momentos que você não vai ter vontade de sair da cama porque você está cansada. O importante é você não permanecer nesse estado. Mas esses momentos você vai viver. E às vezes vive esse momento. Se você está um dia desanimado, qual o problema? Se você está cansado, hoje eu não quero fazer nada, não faça. Descanse. Fique com a sua mente descansada de que você merece descansar. De que você merece se priorizar um dia para você. Ah, o que o outro vai falar de mim se eu tomar essa atitude? Eu não tenho nada a ver com o que o outro pensa. Eu tenho que ver comigo o que eu penso, o que eu preciso para mim. Não carregue pesos que não são para você. E olha, não olhe para a intenção dos demais buscando motivos para se entristecer. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar isso para fechar. Muitas vezes a gente fica buscando atrás do que a pessoa está fazendo, que intenção ela está fazendo. Por que fulano falou isso comigo? Ai, fulano me olhou com a cara ruim, será que eu fiz algo de errado? Será que ela está triste comigo? Não busque motivos para se entristecer. Se a pessoa está fazendo algo com má intenção, é o que eu disse anteriormente, é algo que está nela. Ela tem que resolver os problemas da vida dela. Não busque motivos para estar triste. Não fique buscando atrás do olhar de alguém se a pessoa está com má intenção com você. Segue seu caminho. Me olhou com o olho torto, Poliana. Segue seu caminho. Isso não tem que te parar. Ah, mas tá cochichando, sempre estão cochichando no meu trabalho sobre mim, isso me incomoda. Deixe que cochichem. Estão falando de você por quê? Porque você chama atenção de alguma forma.
Cuidado com a inveja, cuidado com a mentira. Se afaste desse tipo de pessoas. Você também está sendo invejado e você não sabe. E a inveja não tem que parar você. Não se atira pedra numa árvore que não dá fruto. Se estão atirando pedra em você é porque você está dando fruto, é porque você floresce, é porque você destaca de alguma forma. As outras pessoas conseguem ver algo diferente em você e por que você não vê isso em você? As outras pessoas te elogiam, existem pessoas que ficam incomodadas em ser elogiadas. Assim era eu. As pessoas me elogiavam e eu não acreditava no elogio delas. Os outros veem esse brilho, essa diferença que Deus colocou em mim e eu não enxergava. É o momento de você enxergar que você é especial para Deus. E que você precisa seguir seu caminho independente da opinião dos demais. Entenda o seu propósito. Foque no seu propósito. Foque na sua realização. E esqueça, tem pessoas que esperam o apoio de alguém para fazer. Não espere o apoio de ninguém. Nem da pessoa mais próxima de você. Porque muitas vezes não vão te apoiar. Muitas vezes seu marido não vai te apoiar. Muitas vezes a sua esposa não vai te apoiar. Seu pai, a sua mãe não vai te apoiar. Mas se é aquilo que você deseja e é o que Deus tem para você, lute. E se você não tem apoio de ninguém, é porque Deus sabe que você pode fazer sozinho. Aquelas pessoas que precisam ser apoiadas em tudo que faz, são pessoas fracas. Que se não é pelo apoio, não conseguem fazer. Mas se você não tem apoio de ninguém, é porque você é forte. E Deus acredita que você é capaz de fazer sozinho. E que você pode ir contra a opinião dos demais. Eu me sinto privilegiada muitas vezes de passar por tribulações. Eu gosto muito de Paulo. Porque Paulo via as adversidades como uma oportunidade. Por que tanta adversidade? Porque Deus confia em mim. Porque se ele não confiasse em mim, ele abriu o caminho para tudo ser fácil. Mas se as coisas estão difíceis, é porque ele confia que eu vou sobrepassar todas elas. E isso é um privilégio. Veja as dificuldades na sua vida como um privilégio. Se eu passo por tanta luta, se eu já passei por tanta dor, por tanto sofrimento, por perdas, decepções, enganos, mentiras, e você está aí de pé, é porque Deus confia em você. E Ele sabe que apesar de tudo isso você é capaz de vencer, você é capaz de prosseguir. Deus só permite aquilo que nós suportamos. E você é capaz de suportar o que você está vivendo. Se ame, se priorize e busque o seu propósito de vida. Rompa esse ciclo. Você não precisa depender de ninguém, só do Pai que está no céu e está olhando por você, tá bom? Um abraço, muito obrigado por estar aí. Foi um tempo precioso que Deus nos deu essa manhã, né? No Brasil são 7 alguma coisa, aqui já são 12:30, né? Então eu quero agradecer de verdade, de coração, que você esteve aí. E se você conhece alguém que precisa escutar essas palavras, envie esse vídeo para ela. Que ela tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, para que ela possa dar esse passo e confiar que se Deus é por mim, quem será contra mim? Um abraço, Deus abençoe sua vida.